Queridos irmãos, nesse dia em que comemoramos a ressurreição de Jesus, eu quero trabalhar com vocês rapidamente algumas implicações da ressurreição a partir de 1 Coríntios capítulo 15. Esse é o nosso texto base. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo, ele recebe uma carta dos Coríntios com algumas questões, alguns questionamentos, e além disso ele recebe um relatório. E neste relatório, alguns problemas da igreja são apresentados. E dentre os problemas que são apresentados, surge uma questão referente à ressurreição dos mortos. O que o texto parece mostrar é que os coríntios, ou dentro da igreja dos coríntios, havia um grupo que questionava a possibilidade da ressurreição dos mortos, embora não negassem a ressurreição de Jesus. E Paulo, de uma forma lógica, vai mostrar que se Cristo ressuscitou, nós podemos acreditar na ressurreição e vai apresentar para nós algumas implicações. Pelo nosso tempo, eu vou apontar as implicações e nós vamos ler o texto à medida em que nós formos apresentando as ideias que o texto nos oferece. É importante trabalhar esse conceito, meus irmãos, porque nós somos cercados por pessoas que não creem na verdade da palavra de Deus, não creem na Escritura Sagrada, não creem no relato bíblico. Muitos negam o fato da ressurreição de Jesus. Muitos negam que Jesus ressuscitou. Já dentre os primeiros momentos após a ressurreição de Jesus, alguns questionaram o fato e começaram a colocar a responsabilidade nos discípulos. Eles diziam que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus para que as pessoas acreditassem que de fato ele ressuscitou. Hoje nós temos linhas que afirmam que todas estas afirmações bíblicas são mentirosas, porque é impossível que alguém morra e ressuscite. É impossível que alguém morra e ressuscite. Jesus, se é que ele tenha existido, diz alguns, provavelmente morreu e os discípulos roubaram o corpo ou fizeram e contaram uma história para que a fé cristã, ou a fé baseada nesse Jesus, fosse propagada. Alguns ainda afirmam que é possível que Jesus tenha desmaiado ou dormido enquanto ele estava na cruz devido à dor que ele sofreu. Então, quando ele foi sepultado, a única coisa que ele fez foi dormir. E ele recobrou a consciência e voltou para viver com seus discípulos, viveu por um certo tempo e depois morreu. Todas estas afirmações negam a ressurreição de Jesus. E negar a ressurreição de Jesus é algo grave. E nós vamos ver as implicações que a ressurreição de Jesus tem para a nossa vida. E, consequentemente, se negarmos que Cristo ressuscitou, nós veremos também as implicações negativas, se isso fosse de fato verdade. E o que nós vemos aqui, meus irmãos, num primeiro momento, é que a realidade da ressurreição de Jesus é essencial para a nossa fé. A realidade da ressurreição de Jesus é essencial para a nossa fé. E quando olhamos para o texto, o apóstolo Paulo ele vai apontar claramente essa verdade. Primeiro, ele vai mostrar que os coríntios estavam vacilando em sua fidelidade, ou eles estavam questionando a realidade da ressurreição de Jesus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, pelo qual por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então nós percebemos o apóstolo Paulo tendo a necessidade de trazer de novo, ou de relembrá-los o evangelho, porque alguma coisa estava acontecendo. E ele vai questionar o fato, eu preciso falar destas coisas,
porque vocês receberam esse evangelho e precisam perseverar nele, se de fato vocês creram nesse evangelho. Porque se vocês estiverem negando a ressurreição de Jesus, vocês creram em vão. No capítulo 15 ainda, no verso 12, ele diz o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? Perceba, esses irmãos não estavam negando a ressurreição de Jesus, mas eles negavam a nossa ressurreição. E Paulo, de uma forma lógica, vai dizer: não faz sentido, porque se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. E se tudo isso que vocês dizem for verdade, a nossa fé é vã. Portanto, o que o texto nos mostra é que havia entre aqueles irmãos alguns que estavam vacilando em sua fidelidade à ressurreição. E quando olhamos para a realidade do texto, nós vemos que a ressurreição é uma parte integral do verdadeiro evangelho. O evangelho que Paulo anunciou, o evangelho que os apóstolos pregaram, é o evangelho da morte e da ressurreição de Jesus. Porque se Cristo tivesse simplesmente morrido e permanecido morto, nós não teríamos esperança. A nossa fé não teria uma base sólida. No que nós iríamos basear a nossa fé? Em alguém que morreu e permaneceu morto? Mas não é essa a verdade do evangelho. E os apóstolos, quando lemos o livro de Atos, nós vemos que a mensagem central deles era esta: o Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. E ele então vai dizer que este é o evangelho que ele prega, e ele então vai continuar afirmando no verso 3: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras apontavam para esta realidade, que alguém necessitava morrer em nosso favor e pelos nossos pecados, porque nós não conseguiríamos pagar o preço dos nossos pecados. Mas foi necessário que alguém morresse. Então as Escrituras atestavam o fato da morte de Cristo, uma morte vicária. Ele é o Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar, ele é o servo sofredor. Mas a Escritura não diz que Cristo simplesmente morreria. Ele vai mostrar que a verdade do Evangelho é mais completa, porque ela diz que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então esta é a parte integral do Evangelho. Cristo ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. E este foi o Evangelho pregado pelos apóstolos. E tudo isso tem base na Escritura Sagrada. E além disso, esta verdade foi atestada por muitas pessoas. Não era simplesmente uma testemunha, mas foram várias e várias testemunhas que atestaram a ressurreição de Jesus. Ele continua apontando para essa verdade. Ele diz que Jesus apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem ou alguns já morreram. Ele está falando, Pedro foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Os demais apóstolos também foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Mas não foram só eles. Teve mais de 500 pessoas que viram o nosso Senhor ressuscitado. São muitas testemunhas. E ele ainda apresenta um argumento muito forte. Ele diz, alguns ainda estão vivos. É só ir lá e perguntar. E ele continua mostrando. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então nós temos um testemunho espantoso da ressurreição de Jesus. A Escritura, que é a palavra de Deus e verdadeira, diz que ele ressuscitou. Os homens que estiveram com Jesus atestam este fato. E esta é a mensagem que foi pregada e é a mensagem que nós pregamos até hoje. Cristo morreu, mas ele também ressuscitou. E ele então continua o seu argumento, apontando para a sua realidade como tendo visto o Senhor, mas ele também, na sua humildade, apresenta que ele é o menor dos apóstolos. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo,
pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Meus irmãos, o que Paulo está querendo mostrar é que a vida cristã ela não é vã, uma vez que confiamos na ressurreição de Jesus. A graça que ele recebeu fez com que o trabalho dele não fosse vão, com que tudo que ele fez não fosse sem sentido. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então, a ressurreição de Jesus, ela é, sem dúvida, atestada por muitas pessoas. Muitas pessoas testemunham e confirmam o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E quando nós olhamos um pouco mais para o texto, nós percebemos também que negar a ressurreição tornaria a nossa fé sem sentido, tornaria o nosso testemunho falso e a vida do cristão não teria sentido algum. Dizer que Cristo não ressuscitou é algo que tornaria a sua fé, a sua vida e o seu testemunho falso. Não faria sentido estar aqui, 8 horas da manhã. Domingão, muitos trabalharam a semana inteira, cansativa. E sábado, trabalharam também, fizeram alguma atividade. Aí domingo, 8 horas da manhã, estão aqui na igreja. Se Cristo não ressuscitou, isso é inútil. Não faz sentido. Por que você está aqui? Porque você crê na ressurreição de Jesus. Entende que o Evangelho é poderoso e que nada do que Deus nos entregou é sem sentido algum. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E ele começa a construir o seu argumento. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Perceba o argumento lógico de Paulo. Se ressurreição não existe, vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Se Cristo não ressuscitou? Nada. Não faz sentido eu ficar aqui falando para vocês se nós não crêssemos na ressurreição. E além disso, a nossa fé, a nossa convicção, a nossa confiança em Deus seria inútil, seria sem sentido algum. E além disso, nós seríamos falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Percebe o argumento de Paulo? Se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo, o testemunho que nós estamos dando é falso. Nós estamos mentindo. Mas essa não é a realidade. Essa não é a realidade, pois cremos e confiamos firmemente na ressurreição do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, o texto continua e ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não haveria santificação. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Perceba, nós não teríamos consolo da parte de Deus quanto aos nossos queridos que foram para morar com o Senhor. Não teríamos. Se Cristo não ressuscitou, todos pereceram. E a gente não saberia qual era o fim dos justos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós vivemos a parte da ressurreição de Jesus, se nós vivermos a parte de tudo que Cristo conquistou e realizou e tudo que ele significa para nós, a nossa vida é infeliz. Ah, não, mas eu acredito na ressurreição de Jesus. E eu estou aqui de manhã porque eu acredito que ele ressuscitou e que ele nos dá esperança. Mas se você vive como se Cristo não tivesse ressuscitado, como se você não fosse morrer e como se você não fosse estar com o Senhor, a sua vida é triste.
sua vida é infeliz. Se você dedica toda a sua força, todo o seu empenho para firmar raízes neste mundo, no agora, você vai perceber, como foi falado no sermão passado, que tudo isso é frágil, que tudo isso não traz verdadeira alegria. A nossa verdadeira alegria está no Senhor e na confiança que nós temos de que habitaremos com Ele para sempre. O texto que vem na sequência, ele vai mostrar que Cristo ressuscitou de fato. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cristo foi o primeiro a ressuscitar para viver com o Senhor em glória. Ele é o primeiro fruto. Cristo é o primeiro fruto. Isso nos dá esperança, meus irmãos. Cristo é o primeiro fruto. E nós, com Ele, também ressuscitaremos. Confiar na ressurreição de Jesus tem implicações poderosas para a nossa vida. Confiar na ressurreição de Jesus implica em que nós cremos em algo que não é vão. Implica em que a nossa pregação é verdadeira, que o nosso testemunho é fiel, que a nossa esperança é firme e que nós temos alegria verdadeira no Senhor, porque Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Que Deus nos ajude a confiar mais e mais nessa verdade e a viver de acordo com ela, a viver confiando que nós também ressuscitaremos e que este mundo, o presente século, vai passar. E nós viveremos a eternidade com Jesus e glorificados, o que é melhor. Nós não teremos mais lutas, mais dificuldades, mais dores, mas somente alegria em Cristo, o nosso Redentor.